Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo ele é de número 179. É isso mesmo. Tanto vídeo que eu já perdi até as contas já. 179. Livro de Sueli Caldas Schubert. Obsessão, desobsessão. O tema agora é modo de ação do obsessor. Então vejamos bem. O modo de ação, né? Como que ele age. Então, além do apanhado de Sueli no livro Semente de Vida Eterna, né, através do Divaldo, quando Manuel Filomeno de Miranda ele narra sutilmente, a princípio, em delicado processo de hipnose, a ideia obsidente penetra a mente do futuro hóspede que, desguardado das reservas morais necessárias, começa a dar guarida ao pensamento infeliz, incorporando-o às próprias concepções e traumas que vêm do passado, através de cujo comportamento cede lugar à manifestação ingrata e dominadora da alienação obsessiva. Tá. Só que nós recorremos novamente no mesmo livro, nós retornamos aqui na mensagem O Processo Obsessivo. Então, aqui, nos bastidores da obsessão de Manuel Filomeno de Miranda, de Divaldo também, né? Manuel Filomeno de Miranda, ele diz assim, olha só, é praticamente um resumo do que no livro Semente de Vida Eterna se encontra. Manuel Filomeno de Miranda diz assim, ou então, olha o processo obsessivo. Justapondo-se sutilmente cérebro a cérebro, mente a mente. Então, olha só, justapondo-se sutilmente, cérebro a cérebro, mente a mente. Vontade dominante sobre vontade que se deixa dominar. Vontade dominante é o obsessor. E vontade que se deixa dominar é a do obsidiado. Então, órgão a órgão, através do perispírito, pelo qual se identifica com o encarnado. Então, até através dos órgãos do corpo físico. A cada sessão feita pelo hospedeiro, a cada investida, a cada ataque, mais coercitiva se faz a presença do hóspede, que se transforma em parasita insidioso, retornando novamente ao modo de ação do obsessor. Sueli continua dizendo assim, consciente ou inconsciente, usando ou não de artifício e sutilezas, o obsessor age sempre aproveitando-se das brechas morais que encontra em sua vítima. Isso a doutrina muito bem nos esclarece que de fato é assim mesmo, né? Então,
não só o obsessor, não só o obsessor desencarnado, o obsessor também encarnado, o obsessor desencarnado para obsessor desencarnado. É obsessor desencarnado que ataca espíritos desencarnados. Então existe obsessor desencarnado para obsessor desencarnado. Então existe essa obsessão. Nós temos que entender também que, por exemplo, obsessor é uma coisa, espíritos sofredores, espíritos vampiros, são outras coisas completamente diferentes. Mas todos eles logram êxito ali através da imoralidade da sua vítima, do seu obsidiado, né? Do obsidiado. Porque, de fato, usando ou não de artifícios e sutilezas, o obsessor age sempre aproveitando-se das brechas morais que encontra em sua vítima. São as predisposições, as pretendências que nós trazemos de vidas passadas e que aqui, em vez de todos nós nos conter, em vez de nós trabalharmos para hoje sermos melhor que ontem e amanhã melhor que hoje, deixamos de lado, e é ali que os obsessores eles infiltram e nos derrotam através dos nossos pontos fracos. Então, por exemplo, quais são os teus pontos fracos? Ah, Luiz, eu não sei, mas o obsessor sabe. Ah, mas eu não sei. Sabe. Você sabe quais são os teus pontos fracos. Pois eu sei quais são os meus. Os meus são orgulho, egoísmo, inveja, ciúme. Ah, Luiz, você não é dotado desses monstros, não. Que isso, gente? Que isso? Vamos pensar assim, professor Eurípides Bezerra de Menezes, esses seres, sim, eles não são dotados desses monstros, eles não possuem esses monstros em seu interior, não. Agora nós, por que que eu não sou orgulhoso? Eu não sou melhor que ninguém. Porque nós realizamos esse trabalho aqui, isso não justifica. Isso aqui são oportunidades que me são oferecidas pela providência divina, justamente para que eu me melhore. É justamente por eu ter dívida demais que me é concedida essa oportunidade. Mas isso aqui não é privilégio, não. Ah, mas é privilégio sim. Não é privilégio, não. Não pense dessa forma, não, porque se você pensar dessa forma aí, você está totalmente desestruturado ou desestruturada. Isso aqui não é privilégio. Isso aqui é oportunidade de trabalho. Por isso eu não devo reclamar.
e sim agradecer a Deus e aos espíritos que me auxiliam. Então, os nossos obsessores, os espíritos sofredores, eles nos dominam através dos nossos pontos fracos. Então, por exemplo, a pessoa que bebe é um ponto fraco. A que fuma, e por aí em diante vai, né? Então, os obsessores, consciente ou inconscientemente, usando ou não de artifícios e sutilezas, o obsessor age sempre aproveitando-se das brechas morais que encontra em sua vítima. Os condicionamentos do pretérito, tá vendo só? Os condicionamentos do pretérito, as predisposições que nós trazemos, ó. Os condicionamentos do pretérito são como imãs a atraí-los. Então vamos pensar da seguinte forma. Para simplificar, porque às vezes tem pessoas que não conseguem entender, tem duas pessoas com ferida no braço. Só que uma pessoa, ela tá com a faixa, né, tampadinho. Você observa ali, não tem moscas, não tem mosquito, não tem nada ali. Mas ao lado daquela outra, tem uma pessoa com uma chaga, uma ferida no braço, destampada, aberta, cheia de moscas. Por que será? Por que será que aquela tem a chaga cheia de mosca e a outra nenhuma mosca? A resposta é muito simples, não é? É isso. Então nós trazemos de vidas passadas chagas purulentas, chagas expostas, que aqui devemos constantemente passá-la por uma asepsia, por uma higiene, constantemente untando ela com pomadas, a gases, ataduras, constantemente. Aí você pode me dizer assim, mas eu tenho uma ferida aqui na minha perna, eu faço isso. Nós não estamos tratando a ferida da perna e nem da mão. Nós estamos tratando da ferida que encontra-se na alma. É a chaga da alma. Que aqui nós estamos, né, usando essa historinha para introduzi-la. A chaga da alma. Então, quais são as nossas chagas morais? A nossa imoralidade. A sexolatria, a tendência à sexolatria, a tendência à toxicomania, a desonestidade, a não franqueza, a não verdade, roubar, matar, prejudicar as pessoas, prejudicar o progresso da humanidade, furtar os cofres públicos,
retardar o progresso aqui na Terra. Isso tudo significa chaga moral. Então, toda vez que me vem a vontade de beber, não bebo. Toda vez que vem a vontade de fumar, não fumo. Isso significa, na chaga, uma asepsia, uma limpeza, uma gás que ali colocamos, tapando aquela chaga. Agora, se nós deixarmos essa chaga exposta, é óbvio que os espíritos obsessores, nos encontrando com maior facilidade, nos levam ao despenhadeiro. Nós nos sucumbimos com mais facilidade, com mais rapidez. Então, olha só, os condicionamentos do pretérito são como imãs a atraí-los, favorecendo a conexão imprescindível ao processo obsessivo. Favorecendo a conexão imprescindível ao processo obsessivo. Então, quanto mais predisposição trazemos, cultivamos e não as eliminamos, mais sujeito a sofrer terríveis obsessões nos encontramos. Quanto mais expelimos, quanto mais nos contemos, mais nos livramos dos ataques dos obsessores, dos espíritos sofredores e por aí em diante. Então, favorecendo a conexão imprescindível ao processo obsessivo, que tanto pode começar no berço. Sim, no berço, porque nós já tratamos esse assunto aqui neste livro, em vídeos anteriores, você vai se lembrar, das crianças obsessivas. Então, que tanto pode começar no berço, como na infância, ou em qualquer fase da existência daquele que é alvo de seu interesse. É alvo do seu interesse, pois ele traz de vidas passadas essas predisposições. E por ele trazer, é óbvio, ali há uma conexão fluídica, energética, que precisa ser trabalhada. Obsessões que, ou melhor, obsessões existem que apenas dão prosseguimento na Terra. A obsessão pré-existente no plano espiritual. Olha só se você vê. Vamos ler de novamente? Tão interessante que é. Obsessões existem que apenas dão prosseguimento na Terra. A obsessão pré-existente
no plano espiritual. Pois não é verdade? Porque depois que tudo aqui acontece, retornamos ao plano espiritual. E lá nas regiões umbralinas, nós temos a oportunidade de nos reencontrar. Tanto o obsessor quanto o obsidiado lá se reencontra. E lá se dá a sequência do processo obsessivo. Até que um dia, recolhidos ambos e transferidos ao corpo físico através da reencarnação. Há casos em grande número em que a ação do verdugo espiritual tem início em determinada época, apresentando-se de maneira declarada, ostensiva ou de modo sutil, quase imperceptível, que vai crescendo até o ponto em que se caracteriza perfeitamente o problema. Então você observa que ele começa sutilmente e ele vai crescendo de acordo com a não mudança, com a não transformação daquele que se encontra no corpo físico. Tanto é que Sueli continua dizendo dessa forma: agindo na surdina, o obsessor se utiliza de todos os recursos ao seu alcance. Ei, gente, eles são ardilosos. Eles são cruéis. E ao mesmo tempo existe aqueles que são boníssimos, são gentis, são solidários, prestativos, são simpáticos. Existem vários nomes na nomenclatura, vários termos, né? Então, o obsessor se utiliza de todos os recursos ao seu alcance. Sabe que o domínio que exerce sobre a sua vítima tem as suas raízes nos dramas do passado. Tá vendo só? Por que que ele é ardiloso? O obsessor, ele não se preocupa. Sabe por que que ele não se preocupa? Porque ele sabe que ele não perde a sua vítima. O obsessor não perde a sua vítima. O obsessor só perde a sua vítima. Esse perde é com sentido duplo. O obsessor só perde a sua vítima se o obsidiado, se a vítima, atender os desígnios de Deus e trabalhar. E mudar de vibração. Mudando de sintonia. Caso contrário, não. Então vejamos. O obsessor, ele sabe que o domínio que exerce sobre a sua vítima tem as suas raízes nos dramas do passado. Então ele não precisa se preocupar. Ele sabe que tudo ali tem raiz nos dramas do passado. Está interligado. É aquele elo entre um e outro, entre um e outros.
em que ambos se enredaram, gerando compromissos de parte a parte, sente, mesmo que não tenha cultura, instintivamente, que poderá interferir com o seu pensamento na mente daquele a quem persegue, e também que a constância, a repetição exercerão uma espécie de hipnose. Ó, a repetição exercerão uma espécie de hipnose que o medo e o remorso favorecem. Nós vamos para o próximo vídeo, que nós temos que tratar desse assunto aqui melhor ainda.